Irmãos e irmãs, bom dia. Graça e paz seja com todos, amém? Nós estamos aqui nesta manhã, esse tempo friozinho aí, tempo gostoso, né? E é bom que nós estamos aqui juntos e podemos nos aquecer, né? Nos aquecer com a presença do nosso Deus. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ter uma palavra de oração. Pedir a nossa irmã Lucy para nos conduzir em oração, minha irmã. Amém. Ainda em pé nós vamos cantar um hino de número 11, Trindade Santíssima. Vamos fazer agora a nossa leitura conjunta. Quero convidar os irmãos a abrirem
suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro, no segundo capítulo. 2 Pedro, capítulo de número 2. Segunda Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, nós leremos juntos todo este capítulo, faremos uma leitura de forma alternada. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A igreja. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Têm abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor.
Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Todos. Muito verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. Palavra do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade aqui. E agora nós vamos para o nosso momento Westminster. E hoje nós temos a pergunta de número 54 que nos diz: que exige o terceiro mandamento? A igreja. Amém. Então aqui nós temos a explicação do terceiro mandamento do nosso decálogo, os 10 mandamentos. Momento agora que nós faremos nossa oração pastoral, e hoje nós temos uma família de oração, que é a família da nossa irmã Joana Nascimento, o seu esposo, o Osman, e o seu filho, João Gabriel. Então nós vamos orar durante toda a semana. Se lembre de, quando você estiver na sua casa, com a sua família, estiver fazendo o seu devocional, orar por essa família aqui da nossa igreja. Quero convidar todos a ficarem em pé. Nossas crianças, por gentileza, se estiverem presentes, podem vir aqui à frente também, para que nós possamos orar com elas. Podem ficar aqui à frente. Nossa irmã Juscelma, que vai estar com elas na salinha. E nesse momento nós iremos orar. Você que tiver algum pedido de oração, aproveite também para se colocar diante do Senhor. Você que tem algum motivo de gratidão também, aproveite para agradecer ao Senhor nesse momento de oração. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai soberano, como nós acabamos de entoar aqui com as nossas vozes, santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo o louvor. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, neste dia separado pelo próprio Senhor, para que nós possamos descansar, Senhor, não somente o nosso corpo físico, mas sobretudo a nossa alma diante do Senhor, com a convicção, Senhor, de que o Senhor cuida do teu santo povo. E nós estamos aqui como igreja, como povo eleito do Senhor, para declarar as grandezas do Senhor, para reconhecer a tua majestade, que o Senhor governa e reina todas as coisas. Nós bendizemos o teu santo nome, nós adoramos o teu nome, Santíssima Trindade. Ó Pai, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome. E certos, ó Pai, de que o Senhor ouve a oração do teu povo, pois nós fazemos em nome do Senhor Jesus e na direção do teu Santo Espírito. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e de uma forma muito especial nós colocamos a vida da nossa irmã Joana Nascimento nas mãos do Senhor. Não somente ela, mas toda a sua casa, o seu marido Osman e o João Gabriel, o seu filho. Nós pedimos que o Senhor abençoe grandemente essa família, Senhor. Que eles sejam alvo da oração do teu povo durante toda a semana, Senhor. E que o Senhor possa ouvir dos altos céus o clamor do teu povo. Abençoa essa família, Senhor. Tu sabes as necessidades, as dificuldades que eles têm enfrentado, e nós pedimos que o Senhor possa trazer socorro sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa fortalecer, Deus, esse casamento, fortalecer a união desse casal, fortalecer o relacionamento com o filho e as necessidades que eles tiverem, Senhor. O Senhor possa estar abençoando grandemente essa família. Também nós pedimos, Senhor, pelos nossos pequeninos que aqui estão, que neste momento, Senhor, receberão a instrução da Tua palavra por intermédio da Tua filha, nossa querida irmã Juscelma. Abençoe a tua filha grandemente, dando a ela as palavras certas e que ela possa instruir esses pequeninos para que eles possam crescer cada vez mais, amando e temendo o teu santo nome. E abençoe a tua igreja aqui reunida nesta manhã, Senhor, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas tentações, e nós pedimos que o Senhor possa ouvir o clamor da tua igreja, Pai. Deus, cada um com as suas lutas, por questões de familiares, por questões de saúde, por uma causa na justiça, enfim, Senhor, Tu sabes das necessidades do Teu povo. Abre portas, Senhor, para aqueles que precisam de uma porta de emprego, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, alcança, Senhor, os nossos familiares que ainda não entregaram a vida a Jesus. Nós clamamos ao Senhor, abençoa o Teu povo, Deus.
Abençoa nossos irmãos que estão agora nesse período de férias, que estão viajando, que estão na estrada, que o Senhor venha proteger cada um deles, Senhor, que nenhum mal venha suceder a nenhum dos teus filhos, Senhor. Nós rogamos as tuas bênçãos também nessa EBD de inverno que se inicia hoje, que o Senhor possa estar abençoando grandemente cada um dos professores e a tua igreja que vai receber a tua instrução. Assim nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, nossas crianças podem sair para a salinha. E como eu disse agora há pouco na oração, meus irmãos, nós vamos iniciar agora, a partir de hoje, dia 19 de julho, até o dia 30 de agosto, a nossa EBD de inverno, em que nós vamos tratar aqui sobre temas do livro de Provérbios. Então vai ser um tempo assim muito abençoado, certamente Deus vai falar muito aos nossos corações através da exposição desse livro, né, como já está aqui no nosso slide aqui, a nossa EBD de inverno, e nós teremos uma novidade que os nossos presbíteros também vão estar participando também como docentes aqui na nossa EBD. Então vai ser muito especial, né? E hoje nós teremos o nosso presbítero Wendel, eu quero convidá-lo para vir aqui. Ele vai dar início aqui à nossa escola bíblica de inverno, nossos adolescentes e jovens permanecem aqui conosco e o nosso irmão aqui vai estar nos instruindo com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Bom dia, irmãos, graças e paz a todos, saúde os irmãos, com a paz do nosso poderoso Deus nessa manhã. E é uma alegria, né, estarmos juntos aqui para ouvir a palavra, aprender e praticá-la também, né, diariamente, para que ela seja, tenha eficácia, né, para o ouvido daqueles que ouvirem a palavra através das nossas vidas. Amém? Como o reverendo Vitor falou aqui na abertura, está iniciando a EBD de inverno. Nós temos a alegria que os oficiais, né, cada semana um vai trazer uma meditação baseada no livro de Provérbios. E eu creio que vai ser um tempo muito especial, porque é um livro muito rico e um livro cheio de sabedoria, né, para aqueles que ouvem, entendem e a praticam. E eu convido a abrir em Provérbios, capítulo 1, para iniciarmos já ouvindo a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 7. Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Todos acharam? Amém? Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência e para obter ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, e as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E o título da primeira aula que eu vou trazer aqui hoje, quem deveria ler Provérbios? Aí nós vamos meditar em 3 tópicos. O primeiro, os sábios e os tolos. O segundo, rapazes e moças. E o terceiro, crentes ou não crentes. Esse vai ser o público que nós vamos buscar na palavra de Deus sabedoria e direção para poder trabalhar esses 3 públicos. Em nível de introdução ainda, eu queria fazer a abertura aqui, fazendo a introdução, quem foram os leitores originais do livro de Provérbios. Quem teve a oportunidade e privilégio de lê-lo pela primeira vez? Qual o objetivo de um livro como o de Provérbios e o que o autor pretendia com ele? Como ele deveria ser utilizado? Atualmente, as grandes editoras compartilham um padrão de censura que orienta
os pais educadores quanto à idade apropriada para a leitura de um livro em particular, para comercializar e desenvolver planos de marketing. Os editores precisam definir, entre outras coisas, faixa etária, público-alvo do livro que publicam, e para isso eles baseiam no conteúdo, na linguagem, no interesse e outros aspectos relevantes. Quando perguntamos a respeito da censura de um livro da Bíblia, precisamos analisar também alguns elementos que indicam a intenção original que um determinado livro da Bíblia seja dirigido para um público específico. Aí nós vemos aqui que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, né? Foi um dos homens mais sábios da Bíblia, que é uma história que eu acho preciosa, né? Que Salomão esteve diante de Deus e Deus pergunta para ele o que ele o pediria, né? Naquele momento, né? Aí às vezes eu fico meditando, se eu estivesse na situação de Salomão ali, né? Salomão, se fosse hoje, será que eu teria pedido sabedoria como Salomão fez? Ou será que eu tinha pedido riqueza, tranquilidade e prosperidade? E Salomão se tornou tão sábio porque ele teve discernimento, né? Que ele pediu primeiramente a sabedoria a Deus. E Deus foi generoso com ele, que ele se tornou um homem mais poderoso na sua época, em sabedoria, prosperidade, e tudo que ele fazia era agraciado por Deus, né? E naquele contexto também, os primeiros que ouviram ali foi o contexto de Israel, né? Salomão reinou ali sobre Israel. E qual era o intuito ali da palavra de Deus, os provérbios? Para que trouxesse ali sabedoria aos jovens, né? Discernimento, através dos provérbios, para que eles poderiam ali servir melhor as suas casas, as cortes, a sociedade em todo. E eu creio que isso foi um dos princípios ali de que Salomão buscou ali entender da parte de Deus para poder direcionar aquele público ali, naquela época, né? E nós temos essa palavra hoje maravilhosa, poderosa, nos nossos dias também, que são atuais, né? Que em Deus nós podemos buscar discernimento em qual momento que nós devemos aplicá-la ou praticá-la, né? Porque tem livros do Antigo Testamento, por exemplo, que relatam ali que no contexto pagão, que os pais sacrificavam seus filhos. Muitos ali até comiam seus filhos ali, né? Como canibais. Ali não era uma passagem propícia para você pregar para um contexto de crianças, né? Que é um contexto muito forte, não era um contexto relevante a ser praticado. E esse é o discernimento que nós temos que buscar na palavra de Deus, entender, buscá-la e saber usá-la no momento correto para que ela venha ter eficácia, como eu falei aqui no início, né? E iniciando aqui o primeiro tópico, sábios ou tolo, eu vou pedir que um irmão leia para nós, já deixo preparado em Provérbios 1:5, outro irmão em Provérbios 6, do 6 a 8, e outro irmão em Provérbios 1:7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Aí eu gostaria que fosse bem participativo, aí eu vou pedir para os irmãos que em cada tópico, eu gostaria que pelo menos um ou dois irmãos comentassem, ou tivesse alguma pergunta, ou tivesse algo que pudessem acrescentar, para que seja um momento bem especial, bem participativo, né? O primeiro é Provérbios 1:5, o segundo Provérbios capítulo 6, o 6 e o 8. Pode. Amém. Esse é um versículo que eu gosto muito, né, de Provérbios 6, também de 6 a 8, que nos ensina muito, né? Você vê que Deus, dando sabedoria e graça para Salomão, ele cria um desses provérbios, um versículo, 2 versículos pequenos, mas poderosos, né? Para nós podermos aprender e praticar, para que possamos viver bem aqui nessa terra, né? Onde ele dá exemplo de a formiga, né?
Então, nossos olhos é um animalzinho ali, um inseto tão insignificante, mas que tem uma sabedoria ali, eu acho gigantesca, sabe? Que ela, durante ali do período de seca, ela trabalha constantemente. Eu não sei se os irmãos já observaram, eu creio que sim, todos aqui, né? Quando tem ali um formigueiro, eu sempre observo mais as formigas cabeçudas, né? Que elas ficam ali com a folhinha nas costas ali, vai aquela multidão aí com as folhinhas, vai carregando, vai armazenando durante todo o período de seca. Aí quando chega o inverno, ela tem mantimento ali para poder atravessar todo o inverno sem passar fome, né? Sem passar necessidade. E nós, seres humanos, muitas das vezes não temos essa sabedoria, né? Nós vivemos uma vida desregrada, gastamos sem pensar no dia de amanhã. Aí quando bate aí o tempo que nós ficamos, vamos dizer assim, atados de trabalhar, de buscar recurso, muitas das vezes aqueles que enfrentam situações climáticas, né? Que não conseguem trabalhar ali durante o inverno, como é meu caso, eu sou construtor, no tempo de chuva para mim fica bem escasso, né? Para poder trabalhar. Aí eu observo muitas formigas e admiro essa passagem, porque elas me ensinam muito, porque eu tenho que guardar nesse período de seca, porque senão quando chegar no período de inverno eu vou passar necessidade, porque eu não vou conseguir trabalhar de tal maneira como eu trabalho agora no período de seca. Aí é um trecho precioso que eu admiro muito e creio que tem muito a nos ensinar, né? Não só na minha área, mas em todas, né? Nós temos que ser prudentes, sábios, né? Aqui nessa terra, para que possamos viver dias tranquilos e fáceis, né? Aqui mesmo nos dias que tem tanta tribulação, mas com a sabedoria de Deus, nós vamos ter essa tranquilidade em viver aqui ainda, com mais facilidade um pouco. Provérbios 1:5. Amém. Também é um versículo precioso, que como eu falei, que o sábio ouça e adquire prudência, né, da parte de Deus para poder viver, né? E o tolo, o insensato, sempre despreza aquele que Deus tem a oferecer, né? E as consequências disso são danos, muitas das vezes, irreversíveis, né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, não temos discernimento, não temos sabedoria, vem consequência aí que muitas das vezes nós vamos sofrer arduamente na nossa vida para poder consertar de novo aquela situação, né? E quando eu olho para o livro de Provérbios, principalmente aqui no início do capítulo 1, eu não sei se acontece só comigo ou com outros leitores aqui que estão presentes, a compreensão que eu tenho desse livro aqui, eu olho ele com três perspectivas. A primeira perspectiva é porque quando a pessoa quer ser sábio, ela só vai encontrar sabedoria na palavra de Deus, né? E quando ela começa a buscar a palavra de Deus e adquirir essa sabedoria, cada vez ela vai se tornar mais sábio. Cada dia que passa. E aquele tolo que está lá fora, que está observando a sua vida, o seu testemunho, ele vai querer saber de onde está saindo essa preciosidade, né? Ele vai falar, aquela pessoa não era assim, ela está diferente, eu estou vendo algo diferente na vida dela, ela está crescendo, está sendo transformada, ela está sendo luz, está refletindo, né? De onde está sendo essa fonte? Ele vai querer aprender, né? O tolo que vai sendo despertado a buscar sensatez. Aí isso vai gerar algo no coração dele ali, uma sede de querer aprender também qual é a fonte. E ele vai querer saber de onde sai essa fonte, né? A fonte é a palavra de Deus. E já tem o insensato e o tolo, né? Que é aquele que despreza totalmente a palavra de Deus. Esse não quer nem saber. Ele vai ouvir, ele vai desprezar, ele vai virar as costas, e as consequências serão, como eu falei aqui, irreversíveis, né? Vai ser danos em todas as áreas da vida dele, emocional, espiritual, física, financeira. Vai ser um caos, né? Porque aquele que vive longe de Deus vive sob um caos. Que já tem o mundo, tem a essência pecaminosa. Imagina um ser humano vivendo longe da presença de Deus, sem sabedoria, sem a graça de Deus. Eu creio que é uma tolice mesmo, como diz aqui em Provérbios, né? E saindo o terceiro versículo, quem tirou? Do terceiro? Isso. Esse é um do versículo que eu mais gosto aqui no livro de Provérbios. Não sai da minha mente esse versículo.
numa versão um pouco diferente, né, que fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu creio que foi o que instigou Salomão a escrever Provérbios, né? Quando ele compreendeu que a sabedoria genuína só vem da parte de Deus, né? E eu creio que foi o princípio do início das escrituras de Provérbios, foi Salomão ter entendido isso, né? Que só no Senhor ele poderia ter essa sabedoria gigantesca, eu vou dizer assim, né? Porque quando você vai para Salomão, você fica incontestável, né? Não tem como você buscar nenhum erro aqui nas palavras de Salomão dita aqui no livro de Provérbios, né? E como eu costumo dizer, se a pessoa for inteligente um pouquinho, se ele meditar na palavra de Deus, hoje no específico no livro de Provérbios, ele for uma pessoa que orar, buscar entendimento a Deus, Deus diz que ouve e responde. Deus dá sabedoria para aqueles que clamam, né? E eu creio que quando você clama ao Senhor, Ele dá sabedoria abundante sobre a vida daqueles que buscam e buscam entendimento na sua palavra. E sobre esse primeiro tópico, sábios ou tolos, tem algum comentário, algum acréscimo, alguma pergunta? Entendi. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente talvez pense em sabedoria à luz do mundo, né? Mas quando a gente vem para a palavra, a gente lê esse versículo, a gente vê que o princípio do saber é temer o Senhor. É temer, é crer no Senhor. E eu lembrei também do versículo lá de Romanos, que fala assim: não se amou desse século, né? Desse mundo, mas transformai pela renovação da sua mente. E é o que? É a sabedoria. A gente vai transformando a nossa mente, crendo, crescendo sabedoria. Interessante, né? O que o presbítero Felipe falou aqui. Eu também tive essa observação, a mesma que você teve. Foi o nosso pastor, né? O de Araújo. Eu até falei sobre isso lá na reunião de oração. Quando ele falou que o inteligente resolve problema, né? E o sábio evita problema. Aí você vê, o inteligente, mesmo sendo inteligente, sempre ele vai estar no meio de problemas, né? Mas o sábio, ele vai fugir das armadilhas, da cilada, das dificuldades que vai causar dano, né? Isso é precioso, né, irmão? Eu prefiro o segundo ponto, viver buscando a sabedoria, né? Do que você ter que esquentar a cabeça, passar por um momento de aflição, momentos difíceis. É porque você confia no seu entendimento, na sua inteligência, né? Sendo que você poderia ter buscado a sabedoria de Deus e evitado ali vários danos. É muito bem feita a observação do irmão aí, o acréscimo. Amém. É isso aí. Muito sábio as palavras dos irmãos também. Acrescentam muito. E o segundo, vamos para o segundo ponto. Agora sobre rapazes e moças. Eu vou pedir, vai ser 4 versículos. Eu vou pedir um irmão que já deixe preparado em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Outro irmão em Provérbios versículo 2, no capítulo 2, versículo 1.
Provérbios capítulo 2, versículo 1. Mais um irmão em Provérbios capítulo 10, versículo 15. E outro irmão em Provérbios capítulo 3, versículo 1. 2, 1. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Pode começar. Aí só lembrando aqui, irmão, que esses 4 versículos são versículos que atribuem a exortações. Aí quem achou pode iniciar o primeiro versículo. 2, 1. Né? Provérbios capítulo 2, 1. Agora o próximo irmão. 1, 8. Provérbios 10, 15. E o Provérbios 3, 1. Amém. Eu não sei se os irmãos observaram que esses 4 versículos aqui, como eu falei, são versículos de repreensão, de exortação, né? E sempre no início do versículo, notamos a expressão de filho meu, né? Se os irmãos quiserem dar mais uma olhada, uma conferida, filho meu, inicialmente no versículo. Que nos traz a impressão que esse versículo é direcionado somente para os rapazes, né? Quando nós lemos esse versículo, filho meu, meu filho. Mas esse versículo tanto pode ser usado para moças também, da mesma maneira, pode ser usado para direcionar a caminhada da vida das moças. Tanto as moças como os rapazes. Eu achei muito interessante essa colocação aqui. Só tem 2 casos aqui, em Provérbios 4, 1 e Provérbios 8, 32. Vou pedir aos irmãos que também já deixem preparado. Provérbios capítulo 4, versículo 1 e Provérbios 8, 32. Que esses 2 versículos estão no plural, né? Que nos confirma essa versão que ela sempre pode direcionar tanto o rapaz como a moça. Ambos os sexos. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Quem achou? Provérbios 8, 32. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Que a palavra de Deus, ela cabe tanto para o moço como para a moça, para o idoso, para a criança, né? Para aquele que quer buscar sabedoria, como eu disse aqui no início, e discernimento em Deus, não tem um público específico, né? Mas quando a pessoa é aquebrantada, quer se aproximar de Deus, quer buscar entendimento, sabedoria na palavra de Deus, a palavra de Deus não se limita hoje somente a um público, mas alcança, abrange a muitos ali, né? Do menorzinho ao mediano ao grande. Moça, criança, moça, rapaz e idoso, né? Que eu, na minha época de adolescência, eu ficava observando muitos idosos, né? Até hoje eu faço isso, eu gosto muito de conversar com as pessoas idosas. Aí eu fico observando, né? Hoje, sendo um cristão, um crente em Jesus, a diferença de um idoso crente e um idoso não crente. Eu até comento com o Lúcio muito, né? Nós estamos em algumas situações e tem pessoas idosas ali, com
com fala totalmente ímpia, né? Dando aconselhamentos até, às vezes até depravado. Até para crianças eu já passei por situações assim. E você vê qual é o entendimento que a gente tem em Deus, né? Quando eu era criança, eu buscava a fonte, mas não tinha entendimento nenhum, né? Todo idoso que me aconselhasse ali, para mim, eram palavras sábias, né? Ensinamentos sábios. Mas com a compreensão que eu tenho através da palavra de Deus, eu vejo que é diferente, né? Quando a pessoa quer ter sabedoria, como nós falamos aqui, sabedoria genuína, que só vem através da palavra de Deus, ela só vai conquistar isso na Bíblia, né? E ela pode ser uma criança, ela pode ser um adolescente, ela pode ser um moço, um rapaz, ela pode ser um idoso. Mas se ela não estiver buscando entendimento na palavra de Deus, vai ser meras palavras, né? Vai ser palavras mundanas, palavras sem eficácia, palavras sem o que acrescentar. E quando eu converso com uma pessoa crente, eu já tenho uma percepção totalmente diferente, né? Você conhece uma pessoa idosa, tanto quanto aprendizado precioso que você tem com ela. Tudo que ela fala tem vida, gera frutos, né? A pessoa que você fica horas e horas com ela ali, você tem o desejo de ficar ali incessantemente, porque as palavras geram vida, geram frutos. Vamos dar testemunho do seu Francisco está aqui mesmo, né? Seu Francisco, eu fico 2 dias conversando com ele, como ele edifica a minha vida, né? Porque o seu Francisco ele só abre a boca para falar das coisas de Deus, da obra de Deus, dos maravilhosos feitos que Deus tem feito na vida dele, né? Demonstra gratidão, demonstra compromisso a Deus. Aí é maravilhoso, né? Como a palavra de Deus traz uma instrução assim genuína na vida do ser humano. E eu acho isso muito precioso. Mas também serve para que possamos ficar vigilantes, né? De ouvir a sabedoria bíblica, divina, né? Que vem da parte de Deus. E, como eu falei, a palavra de Deus ela abrange, ela expande. Pode ser, às vezes você começa uma criança também ali, de 2, 3 aninhos, que está sendo instruída através da palavra de Deus, você vê palavras sábias já saindo da boca dela ali, né? Palavras que edificam, que constroem, que geram vida. E o caminho é esse, né? O princípio da sabedoria é sempre a palavra de Deus. Aí ela pode ser aplicada também para moças e rapazes. E é bem abrangente a palavra de Deus. Agora vamos para o terceiro ponto. Crentes ou não... Pode acrescentar, meu irmão.
não estudou, mas ele tinha experiência, né? E isso vale para a gente aqui na igreja de Hospital de Presbítero, de acompanhada longa. Às vezes a gente chega assim, começa a estudar muito, muito crítico, entra em estudo de teologia e aquela informação toda na sua cabeça e você acha que sabe tudo, mas tem que ter prestação nas coisas mais velhas. É interessante que ele chama sempre para isso. Escutem, leiam, fundamentos. Não é você que vai descobrir sozinho, você vai ter essa experiência de outras pessoas para você. Isso, muito interessante a contribuição do irmão Alan aí, né? Até ele fez um contraste ali também, a questão da pessoa buscar a inteligência do mundo, né? Na faculdade. E quando choca com a sabedoria, né? Que vem de Deus, muitas das vezes derramado sobre uma pessoa idosa, né? Que às vezes não tem nem tanta instrução, mas a sabedoria daquele idoso sobressai sobre aquela inteligência humana, né? Aquele intelecto que a pessoa buscou aqui, que ela chega a um nível que ela acha que está, né? Acima do nível de inteligência ali. Quando às vezes a pessoa sem instrução, vamos colocar, por exemplo, uma pessoa idosa, busca sabedoria na palavra de Deus, a gente vê uma grande diferença, né? Muito bom essa colocação que o Alan fez ali. Agora vocês imaginam se colocar essa inteligência que aprende nas faculdades, como ele falou ali, para auxiliando, encaixando na palavra de Deus. Que extraordinário pode se tornar isso, né? A pessoa buscar um intelecto ali e buscar sabedoria na palavra de Deus. Algo extraordinário pode se tornar, né? Como se tornou aqui na vida de Salomão. Que Salomão, eu creio que era muito inteligente, antes mesmo de ele se tornar sábio, né? Como diz aqui em Provérbios. Mais algum irmão? Tem alguma colocação? Mais uma pergunta, sugestão? Amém, glória a Deus. É o que Deus. Crendo em Deus e passar parecendo que está tudo estrambelhado e não observar que Deus se revela para nós. Não que a gente deva adorar aquela, né, aqui que a gente poder, mas render graças, né, ao Senhor, porque nós temos. Amém. É reconhecer o Criador através da criatura, né? Isso é interessante, né? E como, fazendo junção com o que a Alan falou sobre a arquitetura, né? A arquitetura é um ramo que não tem fim, né? Sempre ela está em movimentação, né? Eu gosto muito daquela expressão quando diz que Deus é o Deus que trabalha, né? Deus age da mesma maneira, Deus trabalha constantemente. E tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Quando a sabedoria está em Deus, mesmo em dias difíceis, dificuldades, você está ali, quando você está buscando sabedoria em Deus, você acha que você está ali em situações que aos olhos humanos não tem recurso, não tem provisão, não tem direção, mas o próprio Deus está cuidando daquela situação, né? Então está voltando para o louvor e glória dele ali. Isso é a diferença da sabedoria de Deus e a inteligência humana, né? Aí já me vem a lembrança também de José, quando eu falo isso, né? Do início da trajetória de José até se tornar governador do Egito. Aí faz um paralelo aí que nada foi fácil, né? Até ele chegar lá no Egito, só foi pancadaria. Você vê, tudo cooperou, né? Até ele ser jogado no fundo do poço, a gente vê ali que foi provisão para ele, como ele sendo um servo de Deus, né? Depois no final ele compreendeu tudo isso, né? Irmã Cláudia?
Muito bom ter relembrado a irmã Cláudia desse processo aí, né? Que José teve discernimento ali do esplendor no primeiro momento, né? Como ela falou. Ele ia ser exaltado, ia ser reconhecido, mas ele não tinha nem noção do deserto que ele teria que passar, né? Até alcançar esse primeiro discernimento que ele teve. Que na nossa vida como crente é assim, né? Essa semana eu até passei por um episódio, a irmã Cláudia falou, eu me lembrei que eu tive que fazer... Fui colocado numa situação, né? Que depois me gerou muito desconforto. Mas no início da situação, eu lembrei daquele versículo, né? Não, cuide dos órfãos e das viúvas, né? Aí eu falei, não é melhor obedecer a Deus que obedecer aos homens, né? Mas depois você acaba pagando preço por obedecer a Deus, muitas das vezes. É o deserto, né, que nós temos que enfrentar aqui nessa terra. Mas depois tudo coopera, né? Eu tenho essa compreensão. Lá na frente o nome do Senhor é exaltado, né? Agora, passando para o terceiro ponto. Crente ou não crentes? Que nós temos o público aqui que é o nosso cristão e aqueles que não conhecem a Cristo, né? O crente tem a capacidade de impactar vidas, né? Através da sabedoria de Deus, o agir do Espírito Santo. E essa sabedoria gera vida, como eu falei aqui, gera compromisso, gera frutos, né? Para o reino de Deus. E o ímpio não tem essa percepção, né? O ímpio vive numa vida ali como se fosse finalizar tudo aqui, uma vida depravada, desregrada, buscando seus próprios prazeres, achando que tudo vai finalizar aqui, né? Mas nós temos uma visão muito maior do que essa, né? Uma visão, como se diz, cósmica, espiritual, que nos leva a crer que tudo que fazemos para a glória de Deus é eficaz, é duradoura e é eficiente, né? Aí, um trecho bíblico aqui que relata isso aqui, que chega um ponto que até o ímpio lá vai reconhecer, né? O senhorio de Deus na vida do crente. É uma passagem que eu gosto muito, lá de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Eu vou até pedir ao irmão que abra para nós. Em 1 Reis, eu gosto demais dessa passagem aqui. Capítulo 10. Eu vou até fazer a leitura desse texto aqui, do versículo 10, do capítulo 10, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Que é a história da rainha de Sabá, quando ela visita Salomão. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. Não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes dele, os seus copeiros e holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Repito de novo, ficou como fora de si. E disse ao rei: é verdade que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que eu vim e vi com meus próprios olhos. E eis que não me contaram nem a metade, porque você supera em sabedoria e prosperidade e fama do que ouvi.
Feliz os homens à sua volta, e felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você, e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre. Por isso ele o constituiu rei, para que você execute juízo e justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. E nunca mais veio especiarias em tanta abundância como o que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. É maravilhosa essa passagem, é extraordinária, né? Como eu falei aqui, que como o evangelho de Deus se expande, né? Se expandiu de uma forma que alcançou a terra de Sabá, onde a própria rainha foi lá pessoalmente, se colocou diante de Salomão. Mas quando ela chegou lá, ela ficou impactada com o que ela viu ali e ouviu, né? Da boca de Salomão. Porque ela falou que tudo que ela ouviu ali e viu era muito além do que ela pensava. Isso é sabedoria, né? Sabedoria e graça de Deus. Salomão não poderia nem ter falado nada para ela, né? Porque eu imagino a situação, ele poderia só ter sentado à mesa com ela ali e ficado calado o tempo todo ali. Quando ela saísse dali, ela iria sair ali, como diz o dizer popular, de boca aberta, né? Com tudo que ela viu ali e ouviu do que Deus tinha efetuado na vida de Salomão. E isso é extraordinário, né? Porque nós trazendo para os nossos dias aqui, nosso contexto, quando a pessoa busca um princípio na sabedoria de Deus, que ele entende e a coloca em prática, vidas vão ser impactadas não só aqui, né? Mas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, como diz lá em Mateus, né? Isso é grandioso. E só lembrando que muitas das vezes ele vai alcançar um público até não crente, né? Que vai ficar impactado com esse derramar de Deus sobre a vida do teu servo, né? Foi o que aconteceu sobre a rainha de Sabá aqui. Que ela saiu dali impactada, a ponto de a Bíblia dizer que dificilmente seria vista uma quantidade enorme de ouro, prata, de coisas preciosas que ela levou para abençoar a vida de Salomão ali naquele momento. Porque ela viu ali tamanha sabedoria em palavras, ela levou enigmas ali que Salomão soube decifrar, não foi nada difícil para ele, né? Como relata a Bíblia aqui, tudo foi bem fácil, porque a palavra de Deus estava sobre os lábios de Salomão, onde ele impactou aquela vida. Isso me traz uma esperança muito grande como cristão, né? Que aquela palavra também se cumpre, né? Como eu falei aqui, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, né? Quando você ministra a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai dar fruto. Que a sabedoria e a graça de Deus vai superabundar a vida daquele que a leva, e ela vai dar fruto. E é poderoso isso, né? Que nós sabemos que Deus impacta povos, culturas, raças, nações, e através da vida de um homem, né? Salomão foi um homem que marcou o seu tempo, e nações vinham até ele e reconheciam o senhorio ali de Deus sobre a vida dele, e as bênçãos, né, grandiosas que Deus derramava sobre aqueles que o temiam. E essa é a sabedoria que Deus derrama sobre o teu servo. E agora, finalizando aqui, já vou entrar para a conclusão aqui. E eu friso aqui de novo que quem deveria ler um livro como de Provérbios no dia de hoje, que não tem nenhum impedimento, né, de ler o livro, mas que o livro seja lido de uma forma compreensiva, de uma forma zelosa, né, com temor no coração, com obediência a Deus, com uma perspectiva também, né, clara diante de Deus primeiramente, porque você está lendo aquela palavra, em específico Provérbios hoje, nós estamos estudando, né, qual é o intuito que você está buscando,
Porque eu creio que essa palavra aqui, ela é poderosa, ela dá sabedoria, ela dá graça, ela pode sim derramar prosperidade, né? Mas tudo vai depender da tua perspectiva, né? Dessa palavra. O que você está buscando? Tremendo, né, irmão? Isso aí, essa outra passagem que você colocou também é maravilhosa, né? Naquela questão dos bebês. Você vê, a gente fica imaginando uma situação daquela lá, né? Se coloca no lugar de Salomão, será o que eu faria naquele momento ali, né? Você vê que humanamente não tem direção, né, para uma situação daquela, só em Deus mesmo, né? Para ter eficácia ali na sua decisão ali. Você vê que já reinava sobre a vida de Salomão a sabedoria divina, imensa, né? Para ele poder tomar decisões como essa. E essa é a sabedoria que eu desejo para os irmãos aqui nessa manhã, para a minha vida também, né? Essa sabedoria aqui do livro de Provérbios, que tem direção para pai e filhos e pais, né? É uma palavra completa, né? E tudo que você buscar aqui com o seu coração, com a perspectiva de levar louvor, adoração a Deus, sem dúvida ele vai derramar, vai te conceder. Que foi um pedido sincero, como Salomão fez aqui, né? E que possamos também aplicar, né? Ouvir essa palavra, compreendê-la e anunciá-la, né? Isso que é maravilhoso, a proclamação do Evangelho, né? E do testemunho, como eu falei aqui no início, que o testemunho impacta vidas, né? Teve a rainha de Sabá, saiu de uma nação lá, totalmente diferente, veio para Israel, veio com próprios olhos ali, tudo aquilo que o Senhor tinha realizado na vida de Salomão, né? Voluntariamente. E quando nós andamos temente a Deus, zelosos pela tua palavra, pelos teus princípios, né? Isso vai impactar não só aqui no nosso meio, na nossa igreja, mas aqui nessa cidade, mas na região, mas eu creio que pode ir muito além daqui. Muitos ouvir o que está acontecendo e vir saber de onde está saindo tamanha grandeza, né? Tamanha sabedoria, quando é derramada da parte de Deus. E essa é a palavra que eu deixo na EBD dessa manhã, e que ela venha se cumprir na minha vida, na vida de cada irmão que está aqui, e que nós possamos, né, ser essa luz poderosa aqui do Senhor Jesus Cristo, primeiramente aqui nessa cidade, que daqui o Senhor nos leve, nos sopre, e que faça a sua obra ser conhecida, e seu rosto venha resplandecer por onde Ele nos colocar, né? Amém? Amém. Bota a palavra para o reverendo Vitor. Irmãos, que bênção, né? Uma aula muito abençoada. Eu fui muito edificado ali e fiquei muito feliz também de ver a contribuição dos irmãos. Os irmãos são muito sábios, né? E vão ficar mais sábios ainda depois do nosso curso aqui dessa EBD de inverno, que certamente tem muita coisa boa aí pela frente. Tá bom? Obrigado ao presbítero Wender por nos instruir. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Depois nós vamos para o nosso intervalo e nos preparar para o nosso culto daqui a pouco. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós tivemos aqui de instrução da palavra, por meio do Teu Filho, que certamente se preparou, se dedicou e trouxe para cada um de nós aqui algo tão precioso da parte do Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos que contribuíram, que ouviram, e nós pedimos, Senhor, nós queremos ser sábios também. Queremos tomar boas decisões na vida, queremos fazer boas escolhas e, acima de tudo, nós queremos honrar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor abençoe abundantemente essa igreja, trazendo do alto os céus, Senhor, a revelação de quem Tu és, para que nós possamos cada vez mais viver de acordo com a Tua santa palavra.
Prepara o nosso coração para daqui a pouco, quando nós estaremos prestando culto ao Senhor. E assim abençoe o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até daqui a pouco para o nosso culto.